É, eu sou da clínica. E quando eu fui estudar, talvez você já tenha visto ou não, meu vídeo de apresentação no canal do YouTube. Vou fazer bem rapidinho aqui, eu sou dentista por formação primária. E inicialmente eu queria hipnose para poder resolver problemas lá no consultório odontológico. Acabei me apaixonando por desenvolvimento humano e blá lá, vamos lá. Quando eu fui aprender hipnose e eu via as pessoas fazendo entretenimento no curso, o professor, por exemplo, fazendo entretenimento, embora eu entrasse em todos os processos, colar a mão, chorar, dar risada, enfim, eu dizia assim, eu não quero fazer aquilo. Porque eu não quero ficar fazendo brincadeira. Gente, vou falar o que eu falava. Eu não quero fazer essas palhaçadas com o povo por aí. Esse era meu discurso, tá? Enquanto eu estava lá no curso. E aí um dia, uma das pessoas da equipe sentou comigo e falou assim, porque você acha que todo mundo é fácil. Você fala assim para a pessoa, fecha seus olhos, toma uma respiração. E eu ainda o meu pezinho inicial é na hipnose ericksoniana, tá? Essa pessoa da equipe falou para mim assim, você acha que você vai pedir para a pessoa fechar os olhos, tomar uma respiração profunda, você vai começar ali o relaxamento, e a pessoa já está na hipnose, que nem você entra. E ali, sabe assim, deu um... Oi? Será? E aí eu fui entender, essa pessoa da equipe sentou comigo e me explicou por que eu precisava aprender a fazer esquecer número, esquecer nome e tudo mais. A gente levou quase um ano do término da formação com um banner pronto para ir para a rua, pessoas desconhecidas. A gente levava o banner e fazia só com os alunos da escola. Foi um curso presencial, o André estudou lá na escola com a gente. Nós botávamos lá, então a gente começou a fazer entretenimento com as pessoas já contaminadas, que já conheciam um pouco da hipnose. Até para a gente pegar bastante confiança, até uma hora assim, e foi meu marido que fez isso com a turma, falou assim, não, agora chega, tal dia, 15 horas, estamos na Lagoa do Taquaral. E aí a gente começou a fazer o street. Por que a gente fala bastante do street aqui? E eu sempre estou falando um pouquinho do street, um pouquinho da clínica, porque no nosso grupo, ele é muito heterogêneo. A gente já fez pesquisas lá no Telegram para saber o que a galera gostava. E tem bastante gente que é só do street, que não quer, por enquanto, a clínica. E tá tudo bem a pessoa não querer clínica agora. Então, por isso que a gente fala um pouquinho de cada para a gente, assim, falar um pouquinho de problema para todo mundo. Respondi? Perfeito, né? Perfeito. Acho que eu acredito que o street hoje em dia é uma divulgação muito maior. E até você adquire experiência, né? Porque você adquire experiência de cada pessoa. Cada pessoa tem um sistema, tem uma forma de entrar. Se for um entretenimento de forma sempre ética, sempre respeitando as pessoas, eu acredito que é sempre válido para divulgar a hipnose o máximo possível. Sempre sendo ético, acredito eu que não tenha problema nenhum. Agora, deixa eu fazer uma outra pergunta. Você prefere street ou prefere clínica? Clínica. Desculpa de colocar essa gente, assim, eu realmente prefiro a clínica até pelo meu perfil profissional, né? Já são aí 17 anos clinicando, tratando pessoas, acolhendo pessoas. Então, eu realmente tenho uma predileção pela clínica. Ela é meu xodó, sim. E faço hoje de coração aberto, me divertindo, porque a gente falou isso também quando o Palhaço Gelatina veio aqui, que no final ele falou sobre, para quem ainda não assistiu, assiste lá no nosso YouTube, a nossa live com o Palhaço Gelatina, ele é da hipnose de entretenimento, e a minha última pergunta para ele foi um momento marcante, e ele trouxe um momento muito especial em que houve ali uma ressignificação. Então, às vezes, dentro do que a gente está ali levando como entretenimento, não vou falar brincadeira não, como entretenimento, é também muito curador. Eu já tive muitas pessoas que passaram, né, na hipnose de entretenimento e que terminaram, eu dou presente hipnótico para todo mundo, eu dou um presentinho hipnótico, eu
eu tenho muitas aqui para contar, mas a primeira que veio assim foi de um menino que a gente começou a brincar, porque ele veio, Pyong, não sei o que, não sei o que. E, de repente, ele me falou que ele tinha medo de dormir, porque embaixo da cama dele tinha um monstro. Cara, o meu presente hipnótico foi um superpoder, que a partir daquele momento, ele estava com a camiseta de um super-herói. Esse poder do seu super-herói agora entra em você e você consegue vencer aquela pessoa, aquele monstro que está ali embaixo da cama. Tu percebe? Dentro de um entretenimento, porque veio por causa do Pyong, que viu o Pyong fazer lá no Big Brother, foi bem na época do Pyong no Big Brother, que ele estava fazendo lá as hipnoses no programa, lá pré-paredão. Então, você deixa... E a mãe que estava do lado, né? Porque é isso a gente faz na presença de um responsável. A mãe, ela só fazia assim para mim, sem falar nada. Porque, cara, imagina qual devia ser o desafio na casa daquela mãe. E aí o menino olhou assim para ela com uma cara de alegria. Ou seja, dentro do entretenimento, a gente pode também dar-lhe um presente que a pessoa vai usar. Pode ser que esse presente não se sustente por muito tempo, se aquela criança não procurar ajuda, tal. Pode, claro que pode, a gente sabe disso. Mas pode ser que ali, ó... E muitas vezes essa crença foi colocada até pela mãe ou pelo pai, né? Pode ser, pode ser. Então, imagina ali a expectativa. Gente, aqui é uma expectativa minha, ter resolvido o problema do menino. Pode ser que seja uma baita de uma expectativa frustrada na minha vida? Pode ser. Mas assim, perceba que quando a gente sabe que pode não acontecer, a gente se frustra um pouquinho menos, né? Assim como, às vezes, o profissional na street, ele cria uma expectativa que ele vai fazer uma rotina e chega lá na hora, não entra nada. Não entra. Você manda a pessoa colar a mão, não cola. Você manda a pessoa, não vai colando, não vai resolvendo. Então, aquele profissional, ele acaba se frustrando, achando que ele não consegue fazer hipnose com o outro. Quando, na verdade, às vezes aquele indivíduo, para entretenimento, ele não tem um bom engajamento. Mas se você levá-lo para uma clínica, ele engaja, ele responde. Então, não é o problema que o profissional não sabe a técnica. Às vezes é o momento, às vezes o local, às vezes está na rua e a pessoa se sente exposta. Ela quer passar pelo processo. Mas a gente leva em consideração que a gente tem a faculdade crítica, mas a gente tem valores desse indivíduo. Então, quando eu vou fazer com o indivíduo, a primeira pergunta que normalmente as pessoas fazem é assim, eu não vou pagar mico aqui não, né? Essa é a pergunta mais de praxe que a gente responde no street. E às vezes eu digo para a pessoa assim, olha, você dançaria Xuxa no meio da rua? Dançaria. Então, se a gente for fazer aqui uma rotina e eu falar para você dançar Xuxa, você vai dançar, porque você faria isso acordado. Acordado, tá, gente? Às vezes eu uso alguns termos que a pessoa conhece. Uhum. Não, eu não faria isso. Bom, então se eu te der essa sugestão, a chance é de que você também não faça, a não ser se neste momento você queira experimentar fazer. Na realidade, a consciência sempre manda na inconsciência, né? Você está consciente constantemente, a consciência sobre a sua consciência. No caso, rolaria também de perguntar para a pessoa o que você não gostaria de fazer? Para a pessoa se sentir um pouco mais segura, ou você acha que isso não é legal perguntar? Normalmente... Daí, ela não tem o controle. E aí fica meio que eu falo que a pessoa tem controle, ao mesmo tempo ela não tem. Entendeu? Normalmente, eu não dou essa sugestão. Porque quando eu dou essa sugestão, assim, o que você não faria? Deixo ela me responder, ela já cria uma expectativa, ela já cria uma expectativa que pode ser que eu ia dar alguma sugestão para ela de que ela pagaria mico, de que ela pagaria vergonha, de que ela seria violada de alguma forma. Então, normalmente, eu vou fazendo perguntas que vão me dando pistas se ela faz ou não.
né? Agora falou assim, faz aí uma lista do que você não faria. Eu, Gisele, não dou. Gouveia, você faz street? Abre o microfone. Você pergunta isso para a pessoa? Não. Assim, eu faço só... Eu fico com receio, porque já tem situação de pessoa tomar um susto. E a pessoa tem problema no coração. O cara fez isso. E quase, né? Então, quer dizer, tem que fazer umas perguntas bem básicas mesmo, né? Mas assim, eu deixo a pessoa à vontade, porque na idade, a maioria que fica, já vê qual é o tipo que nós fazemos, né? Então, é isso que tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas acham street, mas você tem que, às vezes, você tem que ver a pessoa, verificar. Teve outra pessoa também, foi que eu chamei de bom quente, cola quente. Aí o cara falou, tá, cola quente, isso aqui, a pessoa você tinha que se queimado, porque ela fazia aquele negócio de artesanato e tal, e você tinha queimado a mão. Ela abriu. Quando falou em cola quente, então, algumas coisas, né, que tem que tomar cuidado. Isso. Tem algumas perguntas, Nai, que eu realmente não faço não, para já não gerar uma falsa expectativa na pessoa, porque senão você pode gerar uma expectativa assim de, olha, ainda bem que eu falei, porque senão ela ia fazer comigo. E às vezes eu nem ia fazer aquilo com a pessoa. E às vezes ela mesmo fala também, né, Gi? Ah, não vai me fazer, sei lá, ficar igual a galinha aqui, entendeu? Acho que na maioria das vezes a pessoa mesmo vai acabar falando, né? Sim, ó, já aconteceu, por exemplo, sabe aquela dica que eu falei que era dica de ouro lá atrás, assim, de faz com alguém da turma, né? Essa nossa amiga da turma, ela é extremamente suscetível, extremamente. E aí, o meu marido estava fazendo com ela e ele fez ela alucinar. Eu, Gisele, virei Rogério Flauzino. Porque ela alucinou que estava vendo Rogério Flauzino. E eu comecei a cantar Rogério Flauzino, fácil, extremamente fácil, no meio da lagoa. Eu estava de rabinho de cavalo. E ela falava assim, mas por que você está de rabinho? Seu cabelo não é assim. E a filha dela estava junto. A gente estava, né? Tava o marido dela, todo mundo hipnólogo, né? E os filhos, eles não tinham com quem deixar levar as meninas. E uma das meninas estava com uma questão, então ela me chamou, ela falou assim, Gigi, faz um trabalho com a minha filha? Eu falei, claro, faço. E aí eu fui ali fazer, a primeira pergunta que a menina fez foi, tia, mas eu não vou dançar que nem minha mãe não, né? Porque ela viu a mãe dançar. Então ela já chegou e falou assim, aquilo que você fez com a minha mãe, eu não quero, eu topo o resto. Então, às vezes, quando a gente está num street e que as pessoas estão vendo, elas estão criando expectativas, elas estão criando alucinações, eu vou usar aqui no seguinte termo, é alucinação lá da PNL, tá? Não é alucinação de ver o ídolo, é alucinação de imaginar algo que não é real, tá? Então, ela está alucinando que você vai fazer aquela mesma rotina com ela. E às vezes ela já chega para você e fala assim, ah, mas aquilo que você fez com aquela outra pessoa, aquilo eu não quero. Então, às vezes dela gerar uma expectativa, ela já chega para você falando realmente o que ela não quer e o que ela quer. Tem algumas coisas que é muito marcante para a pessoa não faz. Cito um exemplo. Time de futebol. Se o cara é muito fanático, vocês não fazem. Porque o cara não muda. É muito, muito raro. Se então é fanático demais, é frustrante. Eu já tentei, mas é frustrante. É aquilo que aí é a expectativa do hipnotista mesmo, Gouveia, perfeito. Porque às vezes você começa a fazer ali algumas alucinações simples com a pessoa e ela topa. E aí você fala assim, pô, ela alucina. Agora ela vai virar outra pessoa. E aí, para ela, aqui vou lá no meu pezinho da PNL, a gente tem os níveis neurológicos e nível neurológico de identidade, ele é uma coisa muito poderosa. É isso que eu ia questionar. Ser São Paulino, corintiano, flamenguista,
ser hipnólogo, ser jogador de ser é algo tão importante para a pessoa. E a gente tem o exemplo clássico do Pyong fazendo lá com a Galisteu. E a Galisteu, ela não esquece o nome, porque aquilo é tão importante que ela se desvencilha do mundo. Mas aquele ser que ela é, ela não abre mão. Então, você vai falar assim, então agora... exemplo, gente, eu não entendo muito de futebol não, tá? Me perdoem aqui. Mas você fala lá, tá fazendo hipnose com um corintiano, e você fala pra ele assim, ele tá lá com a camisa do Corinthians. Aí você fala assim, e agora você vê o símbolo do Palmeiras. Ele não vai ver o símbolo do Palmeiras. Dificilmente ele vai ver o símbolo do Palmeiras, porque é nível neurológico, muitas vezes, de identidade, gente. Você não muda. Aquilo é o ser humano. Não é que, ele gosta do time. Ele veste literalmente a camisa. A capa do Mago que a gente falou semana passada, na quarta-feira passada, cara, ele já rasgou a capa do Mago. Ele é aquilo, né? Então você não muda, não. William, a gente tem mais alguma pergunta da expectativa profissional street, que eu vou falar agora da expectativa profissional clínica. A Nayara deu uma dica sensacional da gente pensar em fazer um street online aqui da gente um dia desses. Interessante, né? Top. Vamos combinar isso com o Lu também, né? Bom, vamos sim, ótimo. Porque a gente já fez pauta hipnose, a gente fez instalação de gatilho, quem tiver curioso também, olha no YouTube que tem, muito bom, aliás. Depois, quem não tiver no Telegram, eu vou botar o link no final para poder ver o histórico do YouTube. E a Nayara também fez um comentário em relação à expectativa, naquela questão da pessoa esperar algo acontecer, não acontecer e colocar a culpa no hipnólogo. O que a gente poderia fazer, né? Aquela desculpa que a gente pode dar, você não está concentrada, mas todo mundo pode passar pela experiência. Isso é bom a gente sempre ter em mente. Não assumir a culpa, né? Assim, gentilmente colocar a culpa na pessoa, que ela não está concentrada ou que ela está com muito tecnicamente nem é culpa, né? Não é culpa. Quando a gente conversa, é de fato, quando a pessoa, às vezes, ela não está se permitindo engajar naquilo. Então, não é nem culpa, né? Culpa do hipnólogo, a não ser que o hipnólogo esteja fazendo uma caca muito grande, né? E esteja usando sugestões ali erradas. Mas, normalmente, é até por um mau engajamento da pessoa. Daqui a pouquinho nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Nós vamos fechar citando isso daqui, o porquê que acontece. Exatamente. Né? Mas não é nem culpa, não é nem dar desculpa. É explicar para a pessoa. Já aconteceu, não comigo, com o meu marido, ele fazendo, e simplesmente a pessoa não se permitia. Ele parou, ele falou assim, olha, hoje você não está se permitindo, você não está engajando, tudo que eu falo, a pessoa fazia coisa contrária, ele falou assim, vamos combinar o seguinte, todo sábado, todo domingo a gente está aqui, de tal horário a tal horário, vem outro dia e a gente faz de novo. Ele parou, ele mandou a pessoa embora. Hoje, é muito importante isso. Aí entra a técnica do nosso amigo Gelatira, que é o THM. THM. Todo hipnólogo é mentiroso. Aí foi muito legal. Tem uma técnica que eu uso, a THM. Sabe o que é THM? Não, todo hipnólogo é mentiroso. Entendeu? Passa o problema que você acabou de falar. Você não está engajado, você não está respondendo às sugestões. Na realidade, eu sou um GPS para você. Eu vou funcionar como se fosse um GPS para você. A partir do momento que eu sou o GPS, eu dou as coordenadas. Olha, você entra para a direita, entra para a esquerda, eu vou chegar até o senso comum. A partir do momento que eu falar para você entrar à direita e você entrar para a esquerda, eu não vou chegar lá no destino. É verdade. Entendeu? Nada mais do que o GPS, né? Não tem como. Mais alguma pergunta aqui do Street? As expectativas do hipnoterapeuta ou do hipnólogo para o Street? Eu acredito que as perguntas acabaram. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Eu abro aqui o microfone. Uma observação. Por favor, né? Pode fazer. Por favor. É assim, com relação ao Street. Eu cheguei meio atrasado, a Gi me convidou hoje.
Prazer, sou André. Eu comecei a fazer o curso, eu preciso me aprofundar bastante ainda. Mas é assim, a minha experiência. O street não é só quando você leva o negócio com a expectativa de montar, mas também quando você está numa reunião e tem oportunidade de mostrar o seu trabalho. Então, o que acontece? Eu, por exemplo, a gente fez uma reunião de igreja, futebol masculino. Então, maravilha, as pessoas já se conhecem, as pessoas te respeitam, você não precisa chegar lá e mostrar o RG para eles saberem quem é você. E muita gente não conhece a hipnose. Então, o street é legal que não é só para você chegar e demonstrar, mas também para educar. Uma coisa que a gente aprende é que a gente tem que educar o nosso público, porque eles têm muitas ideias falsas. E o primeiro passo, quando a gente vai fazer o street, vocês são profissionais, deve ser assim, a gente chega e educa para eles de como funciona. E a forma como que eu fui educada, que é assim, que a gente não hipnotiza, ele se deixa hipnotizar, é como ele falou do GPS, ele se deixa hipnotizar. E no momento que ele se permite hipnotizar, ele vai ser hipnotizado. Se ele não deixa, ele tem que entender isso antes de entrar no processo de hipnose. Né? Fala assim, não, é você que vai deixar, se você não me deixar, eu não posso fazer nada. Então, ele automaticamente já está transferindo para ele a responsabilidade, antes de iniciar o processo. Entendeu? Vai se permitir, André. E se permitir. E o negócio legal do street, o que aconteceu? Vou te contar essa experiência porque num ambiente que normalmente, vou te falar, eu estou falando como quem frequenta no ambiente de igreja, é um ambiente justamente que tem muita mística com relação à hipnose. Quando chega alguém que já conhece e dá uma explicação didática de como funciona, já quebra todo aquele padrão e no lugar que eu fiz, o primeiro que aceitou ser submetido foi o pastor. Você quer um negócio melhor do que esse? Então, abriu para todos os outros que estavam ali. Pô, se o pastor se permitiu, ele passou pelo processo, ele foi hipnotizado. O cara que estava fazendo hipnose, que é conhecido meu também, ganhou. Ele ganhou um público ali, já ganhou ali pelo menos uns 30 homens ali, entendeu? Com toda certeza. É justamente aí a expectativa que a gente gera. Aí essa é a expectativa boa, benéfica, né? Essa é a esperada, essa é a que a gente quer ali dentro da clínica. Dentro do street. E quando eu falo street, eu não estou falando só na praça ou lá na Paulista. Gente, pode ser o churrasco. Quando a gente fala street, é mais a hipnose de entretenimento. De rua, pode ser o churrascão. Pode ser o churrascão da firma mesmo, com R bem puxado aqui de Campinas. Pode ser lá o encontro de turma. Pode ser, gente. Pode ser o palco. Pode ser que você esteja num palco fazendo um show, como é o mais famoso aqui que a gente conhece, o Gelatina. Tem o Magicamente, que faz um espetáculo. Agora pensa, se até magicamente pode ter alguma questão de uma pessoa ali, sabe, isso eles até falaram, eu participei do primeiro show online deles, que eles abriram lá, então, foi no Zoom aqui também, e eles contaram que às vezes a pessoa, ela quer subir no palco, mas ela não está em processo de hipnose, ela não passou em nenhum teste, mas ela finge todos os testes porque ela quer subir no palco. E aí chega no palco, ela não responde, ela não vai fazer o que tem que ser feito. Ela queria subir no palco, às vezes, cara, tem espírito de porco para tudo. Às vezes a pessoa ela quer subir no palco só para dizer que aquilo é mentira, que aquilo não dá certo, só para avacalhar o negócio. Então, isso é um problema que pode acontecer, de você gerar uma expectativa de você estar ali montando um show, de que todo mundo vai entrar, ou de que 50% entre num processo com você, e às vezes menos pessoas entram. Então, essa é uma delicadeza que o hipnotista ele precisa ter até para fazer um entretenimento profissionalmente falando agora. Porque ele está gerando uma expectativa nele mesmo, de que ele vai chegar ali e o show vai ser um sucesso. E pode ser que ele pegue um público que entre num rapport limitante e ninguém cola a mão, livros e balões, não dá certo.
Pode acontecer isso? Claro que pode. A gente está falando com seres humanos, a gente não está falando com máquina. A máquina, a gente aperta o botão, normalmente ela responde. Normalmente ela responde. Pode Foi ser isso que que não. aconteceu no programa do Luciano Huck. O programa do Luciano Huck É assim. isso Porque até então, aconteceu. quando o cara veio e falou, não, eu quero ser hipnotizado, quero ver se você me hipnotiza. De imediato fala, não, eu não vou te hipnotizar porque você não quer ser hipnotizado. Tinha da hora de estar aqui no meio dele. Só que não. Né? Ele abraçou Exato. e tal. E, quer dizer, foi o que aconteceu. O cara não hipnotizou. Ele podia fazer o que ele fizesse ali. O cara não ia ser hipnotizado, porque ele não estava querendo. Exato. William, mais alguma pergunta de problemas para o profissional dentro da street ou do entretenimento? Não, eu vou Ou dar uma posso passar pausa. para a última? Vou dar uma pausa. Como a gente já está nos últimos 20 minutos, eu vou deixar você finalizar e aí a gente joga todas as perguntas que tiver de uma forma Beleza. geral. Finaliza aí. Sucesso. Quando a gente vai para a clínica, quais são os problemas da expectativa gerados no hipnotista? Não todas as vezes, porque seria uma generalização muito grande da minha parte dizer que todo mundo sai pensando isso. Porém, em alguns cursos que a gente faz, e eu já fiz diversos cursos, de vez em quando pode dar aquela sensação de que é muito fácil. Você simplesmente termina o curso e pronto, agora você já é um grande hipnólogo, você já consegue fazer todas as técnicas do mundo. E isso, de vez em quando, pode gerar uma frustração, porque a pessoa sai do curso ali com o certificado na mão, achando que ela já vai, assim, abalar o mundo, sabe? E, de repente, ela descobre que para pôr cliente na agenda, ela vai ter que fazer todo um trabalho para aquilo acontecer. Então, algumas vezes, para algumas pessoas, a expectativa de que, peguei um certificado de peso, formei no curso da Quasar. Pô, é um instituto muito conhecido no Brasil. Pyong é super conhecido, super competente. Fiz, agora eu tenho cliente na minha porta. E às vezes esse cliente não está esperando na porta. Você não sai no instituto do Pyong e chega no teu escritório cheio de cliente te esperando. Ali vai gerar agora todo um trabalho para que a pessoa vai fazer. Então, alguns colegas, infelizmente, acabam se frustrando nesse meio de caminho, porque gera uma expectativa dentro de si, que a partir de agora ele resolve todos os problemas do mundo. Ele resolve, um de cada vez. Resolve, um de cada vez, uma pessoa por vez. A gente não joga pó de pirlim-pim-pim e resolve tudo no mundo inteiro. Então agora começa uma outra jornada. E que muitas vezes a pessoa se frustra. Então ela diz assim, saí lá, fiz 5 cursos e hoje eu não tenho cliente. Escuta, mas calma, né? Todo mundo começa por um começo. Pode ser que você seja agraciado de já começar numa clínica que já tem um monte de pacientes em livre demanda e você sair com uma agenda lotada? Com toda certeza. Então, sempre tem essa expectativa. Uma outra expectativa. O profissional na clínica, agora eu estou falando na clínica, ele achar que também saiu com pó mágico. Que ele vai sentar a pessoa na frente, vai fazer a anamnese e vai jogar um pó de pirlim-pim-pim e pronto. Já resolveu os problemas da pessoa. Então, ele tem a expectativa de que vai ser fácil. E de vez em quando ele vai precisar sentar, ele vai precisar entrar num grupo como o nosso, em que a gente debate ideias lá no Telegram, no nosso grupo do Telegram. A gente é um canal aberto, tem vários tutores que vão fazer perguntas, vão responder aquelas dúvidas das pessoas. Às vezes a gente vai trocar experiência, né? Tudo bem você vestir a capa do mago, desceu, colocou tudo dentro de si, em algum momento rasgou a sua capa, agora você é hipnólogo. Mas se permita, e se permita hipnoterapeuta, hipnotista, a trocar experiência. Às vezes você está ensinando, às vezes você está aprendendo com o outro, né?
Não cria expectativa de que você agora é imune, não precisa aprender mais nada. Você tem um pó mágico. Não, você só tem uma ferramenta que é passível de ajudar pessoas. Outra coisa, expectativa gerada pela falta de feeling do profissional. Às vezes ele sai com um arsenal de armas de um curso ou de cursos de hipnose. E como diz um dos meus professores, Michael Ribeiro, ele usa esse exemplo, eu adoro esse exemplo, que ele diz assim, às vezes você quer dar um tiro de bazuca para matar uma formiguinha. E às vezes você dá tiro de festim para matar um mamute. Então, a expectativa de, essa técnica é a técnica matadora. Pode ser que você esteja usando uma técnica muito grande para algo menor, que você poderia usar uma outra técnica. Ou pode ser que você crie uma expectativa de que aquela técnica é a técnica e ela é uma técnica que precisa ser ampliada, ela precisa, sabe, você pisa em cima da formiguinha, você mata a formiguinha, uma ação mais simples. Ou você pega lá um tanque de guerra para matar um mamute. Então você precisa ter o feeling. E às vezes o que acontece? O profissional, quando tenta matar o mamute com um tiro de festim, ele se frustra, porque ele fala assim, não consigo. Usei a minha melhor técnica e não deu certo. Então, ele se frustra. Às vezes o indivíduo que está passando, o cliente que está sentado lá na frente dele, ele nem sabe que você está usando técnica certa ou técnica errada. Porque às vezes mexeu alguma coisinha ali nele e ele fala assim, acho que é isso mesmo, tá tudo certo. Ele explicou que eram algumas sessões. Para o cliente está tudo certo, mas o profissional e sai se sentindo uma caca. E aí a gente entra no outro ponto, que foi a pergunta que foi feita lá no Telegram, que falei, não, vamos falar de expectativa numa live. É quando o profissional cria a expectativa de resolver o problema da pessoa e o problema não é resolvido, a questão não é resolvida naquele momento. E o profissional se frustra porque ele não conseguiu resolver. Então, a pergunta feita lá no nosso grupo foi assim, como lidar com a expectativa gerada? Gente, a gente precisa entender que aquele indivíduo que está ali na frente, ele tem várias coisas, às vezes, por trás. Isso é uma pergunta que eu sempre faço lá no grupo do Telegram, galera, eu sempre faço essa pergunta. Será que o outro quer resolver esse problema? Será que o outro faz as tarefas que são dadas para fazer em casa? Quais são os ganhos secundários da pessoa de continuar com aquele problema? Então, será que a sua expectativa de estar ali querendo resolver, ok, você pode ter essa expectativa, mas será que se frustrar com essa expectativa, porque o outro não fez a parte dele, ele não se permitiu resolver aquela questão, talvez porque ainda não seja o momento dele resolver e está tudo bem. Né? A gente não pode amarrar a pessoa e falar assim, não, agora você vai parar de fumar porque eu quero que você pare de fumar. Não. Às vezes, para o outro, o ganho secundário de continuar fumando, usando uma droga, fazendo mimimi, é o ganho secundário dele. Então, é saber lidar com a expectativa de que nem sempre a gente tem pó mágico, a gente consegue fazer tudo, a gente é onipresente, onisciente para resolver. William, tem alguma pergunta ainda dessa parte só para eu finalizar? O Gouveia fez um comentário aqui mais da parte de divulgação, em relação a se você utiliza marketing digital, porque precisa também ter uma pegada diferente para não criar expectativas nas pessoas. Assim, expectativas muito elevadas fora da realidade. Eu já vi em alguns casos, alguns profissionais no seu marketing estourando. Eu faço praticamente a cura de qualquer coisa, até do que não é doença, não é considerado doença pela ciência. Ele vai no marketing junto. Se ele quiser completar essa pergunta, pode ficar à vontade, mas eu acho que foi basicamente isso. Mas é isso aí. Na realidade é assim, na realidade é o que você falou. As pessoas se frustram, pegam o diploma, tem a certificação e tudo mais, colocou a capa do mago, né? E realmente agora estou no meu momento. E, consequentemente, ele vê que não tem cliente dentro da clínica dele, não tem cliente que não está
conseguiram alcançar clientes, né? De que forma ele tem que fazer isso, né? Uma das formas que eu coloquei, que eu acho que o time pode utilizar, seria o marketing digital, né? Uma vez que, no seu caso, você é um doutor, já tem uma formação e tudo mais, então já tem até a canalização de seus clientes aí. Porém, aquela pessoa que não tem nenhuma alternativa e que é hoje, né, mudar de profissão ou nova empreitada aí, é se tornar, pegar essa marca digital. E para muitos terapeutas é um bicho de 7 cabeças. É monstruoso a dificuldade que o pessoal tem com marketing digital. E que não é uma coisa muito simples. Tanto é que eu estou montando um e-book, né? Vou botar um e-book sobre marketing digital para terapeutas. Ou seja ele hipnoterapeuta, seja ele psicólogo. Então, para que acabe desmitificar essa situação toda, né? Do marketing digital. Entendeu? Fantástico, sim, é uma forma. E aí, tal negócio. Desde a primeira história que eu contei, lá da minha metáfora do bolo e da torta, passando por cada uma das partes que eu conversei hoje, para o cliente, no street, na clínica, seja para o profissional, o grande X da questão, ele está na comunicação. Esse é o grande problema da expectativa. É como você se comunica. Então, na semana passada, a Lilian fez uma pergunta para mim se, por exemplo, eu conversava usando a religião da pessoa. Foi uma pergunta mais ou menos assim, né, William? E eu disse que sim. Quando eu converso com o meu cliente, eu não converso dentro da minha fé religiosa e eu tenho a minha fé religiosa. Muitas vezes eu converso dentro da fé religiosa da pessoa. Na minha ficha de anamnese, eu pergunto qual a religião, qual a crença religiosa da pessoa, para que eu saiba como conversar com aquela pessoa. Porque imagina uma pessoa extremamente beata. E se eu começar a falar uma coisa muito longe daquilo que ela conhece, ela vai criar uma expectativa talvez errada. E se é uma pessoa que chega para mim na street e fala assim, nossa, porque eu gosto de uma experiência mística. Eu não posso já, na hora, e falar assim, não, hipnose não tem nada de misticismo, hipnose é pura ciência. Pô, acabou o rapport, cortou ali, a pessoa vira e fala assim, ah, beleza, tchau, vou procurar lá o que eu gosto. Então, em algum momento eu vou explicar que não é misticismo, porém, com sutileza, com elegância, com comunicação assertiva com aquela pessoa, entendendo o que ela está me trazendo. Então, a grande maioria dos problemas que acontecem é porque não está tendo comunicação. Lá na minha história do bolo, se alguém tivesse falado assim para mim, Gisele, o que é uma torta de nozes para você? Eu teria explicado. E, na verdade, o que eu imaginei como sendo aquela torta de nozes que eu comeria, eu já estou casada aí, já estou junto com meu marido há mais de 15 anos, o que eu imaginei que eu comeria eu nunca comi na minha vida. Eu nem sei o que existe. O que eu imaginei naquele momento. Ou seja, pode ser que para aquela pessoa que você está ali conversando, se você não perguntar, você está na street, pergunta. Entendeu? Entendi. Pergunta de novo. Então, por isso, Nike, você perguntou lá para mim, você fala das coisas que ela não gosta, eu já gero uma comunicação limitante ali. Porque agora ela não vai mais estar preocupada em passar pela experiência e se permitir. Agora ela está preocupada em saber o que eu posso fazer que ela não vá gostar. Então, comunicação, gente, é tudo. Nós temos uma live falando sobre rapport. E vamos fazer mais lives falando sobre rapport, até aprofundando um pouquinho mais o tema. Né? Mesmo lives que a gente já lidou aqui, nós vamos lidar de novo, aprofundando mais. Então, a comunicação, ela é a grande chave de ouro. Tanto a sua comunicação para com o outro, quanto a sua comunicação interna. Aquilo que você está falando para você mesmo. Em PNL, a gente diz assim, que toda comunicação, a responsabilidade da comunicação é de quem emite a informação. Aquela historinha de, eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você entende. Não.
Eu sou responsável pelo que eu falo e pelo que você entende. É minha responsabilidade. Se você ainda não entendeu que hipnose não é controle de mente, é minha responsabilidade te explicar isso. Se você ainda não entendeu que você não faz aquilo que você não queira, é minha responsabilidade te explicar isso. Também é minha responsabilidade te explicar que, se você não se permitir fazer, não vai dar certo. E aí essa responsabilidade é sua, tá? Então, a grande chave é a comunicação. A Márcia tem até um relato aqui dela mesma, que ela ficou com um profissional por 6 horas e saiu frustrada da consulta, porque ela também esperava uma solução mágica. Ela tentou uma, tentou duas e desistiu. Acredito eu que o profissional não tirou essa ideia de solução mágica. E aí ela continua aguardando isso. Se ela quiser até falar um pouco sobre isso, eu acredito que foi isso. Não teve a comunicação. Márcia, se você quiser, você tem 30 segundos para dar seu depoimento, que nós vamos estourar nosso tempo hoje aqui. Cadê a Márcia? Tá me ouvindo? Estamos te Tá me ouvindo. ouvindo? Então, foi bem assim que aconteceu. Eu já faço terapia normal desde 95, tá? Mas não é uma coisa que não é uma coisa também que me conforta. Eu faço porque eu preciso, entendeu? Então, quando eu procurei o profissional, eu acho que eu esperei demais, entendeu? Eu criei uma expectativa que eu pudesse reduzir esse tempo todo que ainda faço até hoje, entendeu? E aí eu ficava talvez até meio angustiada, porque era muita coisa. 6 horas, eu nunca passei tanto tempo conversando com alguém, e ali deitada, e o homem falando lá perto do meu ouvido. Eu acho que também, uma vez que tu e o Luciano falou, a questão do toque, de falar perto, tudo isso me incomodava, entendeu? E talvez eu não tenha tido a postura de dizer, ou sei lá, afinal de contas ele era um profissional que eu admirava, já tinha visto alguns relatos, né, de sucesso do trabalho dele, mas essas coisinhas mínimas me deixavam desconfortável, que talvez tenha me impedido de entrar no processo todo, entendeu? Tá ouvindo? Exatamente. É triste, né, Márcia, que a falta de comunicação faz. Antes da Gisele comentar o que você falou, eu vou só deixar ela finalizar depois o tema e vamos encerrar a live, porque está estourando, já faltam 2 minutos, só vou deixar ela terminar, a gente estoura um pouquinho e se tiver alguma pergunta a gente continua lá no Telegram, a gente continua a nossa conversa sem problema nenhum. Só para não estourar o tempo de quem tem compromisso, tá ok? Pode comentar, Gisele. Obrigado. Márcia, exatamente isso. Infelizmente, tem a pessoa que vem e com a expectativa de que vai sair dali. Vou passar 6 horas e vou sair solucionada. E às vezes vai passar 6 horas e nessas 6 horas vai aparecer mais um tanto de coisas que vai ser trabalhado em um outro momento. Lembra da nossa live com o Christ na segunda-feira? O problema nem sempre é o problema, às vezes tem algo por baixo. E é nesse primeiro contato que a gente vai descobrir ali algumas questões, através de comunicação. Tem que ter comunicação. E também precisa ter comunicação do cliente para com o profissional de falar assim, olha, às vezes eu esperei isso, eu esperei aquilo, isso vai ser possível, isso não vai ser possível, não. É interessante perguntar, não tenha medo de perguntar, não. Márcia, pergunta para o profissional até que você também se sinta confortável, para que você se permita ao seu tratamento. Gente, o nosso tema de hoje foi sobre problemas, quando a expectativa se torna um problema. Mais discussão lá no grupo do Telegram. William, agradeço todo mundo. William, a palavra é sua. Olá, pessoal. Agradeço a participação de todos aí tirou 1h30 da sua noite para poder fazer parte dessa resenha. O tema de hoje foi esse. Eu agradeço. Continuem aqui, eu só vou finalizar a gravação para o YouTube. A gente pode finalizar uma conversa aqui. Vamos continuar no Telegram. Quem não está ainda, eu vou jogar agora o link do Telegram para vocês poderem entrar. Fiquem aí com a gente. É isso, pessoal. Boa noite.